Então, com isso, nós entendemos que há uma árvore da vida literal, que produz 12 frutos. Se o homem comesse desse fruto, ele não morreria mais. E as suas folhas, essa é uma árvore tão potente, cujas folhas são para a saúde das nações. É isso que está no texto. Como que é, pastor? Explica. Bom, aí você já está querendo demais, né? Eu posso fazer para você mostrar o que o texto está dizendo. Você crê na Bíblia? Amém. Eu creio. Mas como é que foi? Eu não sei, eu não estava lá. Eu não vi. Mas descreva essa árvore. Como é que é o seu fruto? Aí para, né? Aí você está querendo que eu interprete. Eu não vou interpretar. É como está escrito. Vamos entender. Capítulo 3 vai encerrar no versículo 24. Deus expulsando o homem. O pecado já tinha acontecido. A queda já tinha se dado. Agora o homem é posto para fora do jardim. Eles já tinham recebido as maldições de Deus. Agora fora do jardim. Inicia o capítulo 4 dizendo: conheceu. Não é mais a palavra comeu o fruto, mas agora é conheceu Adão, a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. Nas traduções mais atuais diz: Adão teve relações com ela e ela engravidou e teve Caim. Então, está claro, não está? Caim nasce de uma relação de Adão com Eva. Aí, alguém muito sábio me vem com a seguinte refutação: que conheceu está no passado, e por isso esse conheceu aconteceu antes da queda. Porque, primeiro, a Bíblia toda é escrita no passado. Moisés não viveu, ele não presenciou os fatos, ele não estava escrevendo os fatos na hora que acontecia. Ele estava vivendo centenas de anos depois e narrando o que ele tinha visto, Deus tinha dado a ele por visão, por revelação, e ele narrando esses fatos que já tinham acontecido no passado. É claro que todo o livro de Gênesis está escrito no passado. Veja que ignorância, que falta de conhecimento até da língua portuguesa. É claro que está no passado. Todo Gênesis, antes mesmo, lá no começo, no princípio, criou Deus o céu e a terra, passado. E disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. Há outras traduções que dizem que houve um outro conhecimento. Portanto, não há prova bíblica que eles são gêmeos. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que te descaiu o seu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Peraí, gente, se Caim é linhagem da serpente amaldiçoada, se aqui ele já tinha maldição sobre ele, por que Deus está dizendo: olha, se você tivesse feito bem, não tinha aceitação para você? Não. Então Deus está dizendo que se Caim tivesse feito certo, ele seria aceito. Mas ele não foi aceito porque ele não fez certo. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo e ele te dominarás. Vocês estão entendendo esse texto? E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está o teu irmão Abel? Ele disse: não sei, sou eu o guardador de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, ou seja, depois que você fez isso, a partir de, agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. A maldição de Caim não vem antes do homicídio. A maldição de Caim vem após o homicídio. Mas Deus fala, a Bíblia fala, filhos de Deus e filhos do diabo. Fala assim. Vamos para 1 João capítulo 3. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Para isso o Filho de Deus se manifestou.
Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, por quê? Porque a sua semente permanece nele. O que é a semente de Deus? É a palavra. E ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Como? Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Viu como que é simples? Não precisa torcer texto, não? Por que Caim é chamado de filho do maligno? Que era do maligno? Porque ele não praticou a justiça. Deus o repreendeu. E ainda assim, ele não amou seu irmão a ponto de matá-lo. Por isso ele é chamado do maligno. É simples. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno. Por quê? Matou seu irmão. Por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Seu irmão era justo, ele não. Não praticou a justiça. Ele foi e matou seu irmão. Ele não amou seu irmão, portanto ele o matou. Ele não praticou a justiça e não amou seu irmão, por isso ele é do maligno. Não é uma semente literal. Estão entendendo? Vamos lá. Genealogia. Por que Caim não está na genealogia de Adão? Se Caim é filho, tinha que estar na genealogia de Adão, mesmo ele matando Abel, continua sendo filho. Vamos ler aqui primeiro. O irmão está se baseando em Judas, capítulo 1, versículo 14. Desses profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão. Gênesis 5 diz assim: esse é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem à semelhança de Deus, ele o fez. Macho e fêmea os criou, os abençoou e chamou seu nome Adão, no dia em que eles foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua própria semelhança, segundo a sua imagem, chamou seu nome Sete. E os dias de Adão, depois que gerou Sete, foram 800 anos e gerou filhos e filhas. Todos esses filhos e filhas, ele não está na genealogia, ele não descreveu o nome. Ele não descreveu o nome de todos os filhos de Adão, ele só descreveu Sete. Mas Caim era o primogênito. Bom, gente, isso é tão simples. É só nós olharmos na Bíblia. Você vai ver que havia um homem que era primogênito, o nome dele era Esaú. Ele perdeu a sua primogenitura para Jacó. Ele vendeu a primogenitura para Jacó. Você vai ver um homem que Deus, o próprio profeta, o ungiu para ser rei em Israel. E por causa de sua desobediência, Deus tirou a primogenitura dele. Deus tirou o reino dele e colocou sobre Davi. Você vai ver Israel sendo o primogênito, e por rejeitar o Messias, Deus tira essa primogenitura e passa para os gentios. Estão entendendo? Continua sendo filho, mas não tem a primogenitura. Ele continua sendo filho, mas ele está aqui como filhos e filhas. Ele perdeu a primogenitura por causa da desobediência, por causa do pecado. Esses tipos estão repletos na Bíblia toda. Isso é tão simples. Mas quanto a Judas 1,14, irmão, o sétimo depois de Adão, também é muito simples. Por isso que Enoque é o sétimo depois de Adão, porque Enoque vem da linhagem de Sete, não da linhagem de Caim. Se você vai contar da linhagem de Sete, ele é o sétimo, Enoque é o sétimo, porque ele não vem da linhagem de Caim, ele é filho de Sete. Se você for pegar a genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó gerou a Judá. Judá gerou a Pérez e assim vai até chegar em Jesus. Mas Jacó teve 12 filhos, por que só citou Judá? Porque não interessava os outros. Aqui é a genealogia de Jesus. Jesus vem da linhagem de Judá. É simples, não é? É muito simples. A maldição de Caim vem após o homicídio. Quando ele comete aquele crime, Deus diz: a partir de agora você é maldito. Você perdeu, ele perde todo o seu direito de primogenitura. Ele é amaldiçoado. Deus coloca sobre ele uma marca para que ninguém o mate, porque a maldição estaria sobre ele. Agora não vem perguntar para mim a marca de Caim também, porque você está querendo saber demais. Não vem querer saber da esposa de Caim. Quem foi a mulher de Caim? Olha, gente, tem muita gente quebrando cabeça para saber disso. Isso não vai te levar para a salvação. Até mesmo a semente da serpente, você crê ou não crê, não te dá salvação e não te tira a salvação. Entenda isso. Isso não é ponto de salvação. Isso é que você precisa compreender. O que é que você
há alguns pontos que são imprescindíveis para a tua salvação. E o maior deles, é entender, é o sacrifício substitutivo de Cristo na cruz. É você entender que nós todos somos pecadores e estávamos afastados de Deus, mas o sacrifício de Cristo na cruz pagou o preço para que nós fôssemos salvos. A salvação é pela graça, por meio da fé. Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. A salvação é pela graça, por meio da fé. Isso é vital. Você não crê nisso, a sua vida eterna está em jogo. Agora, a semente da serpente não é ponto de salvação, então pare de se estressar com isso. Pare de querer fazer os outros entender, crer uma coisa que a Bíblia não diz, sendo que isso nem interfere na salvação. Nós estamos estudando, né, esses pontos, porque são pontos que para nós nos agarramos a eles por muito tempo, baseando na mensagem. Agora nós estamos olhando para ele conforme o texto bíblico nos ensina. E aí você vai entender que tem muita coisa tremenda nessa palavra. Desbloqueie a sua mente para receber a palavra. Amém. E o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Pode orar ao Senhor e falar: Senhor, eu não quero ser enganado, não me deixe cair no engano, no erro. Coloca diante de Deus, seja sincero, e Deus vai cuidar de você. Amém. Amado Deus, nós agradecemos a Ti por tudo. Agora nós iremos à comunhão, Senhor. Nós pedimos o perdão de nossos pecados, Tua graça sobre cada um de nós. Rogamos, Pai, a cura ao enfermo nesta hora, a libertação ao oprimido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.